como preparar o sermão. O primeiro passo para o sermão é conseguir uma ideia. Muitos me perguntam onde consigo ideias para os meus sermões. E eu respondo que não existe nada de excepcional. Porém, a Bíblia é o maior e melhor compêndio. Provavelmente, entre as principais fontes de ideias estão a Bíblia, os demais escritos inspirados, as necessidades dos ouvintes, as necessidades próprias, ter um programa planejado ou um planejamento, a experiência pessoal, ideias relâmpagos, bons livros e periódicos, ouvir outros pregadores, a natureza, viagens e outros. A mensagem deve ser baseada na direta interpretação da Bíblia, tomando o texto, desenvolvendo-o em harmonia com o todo bíblico e aplicando-o às necessidades dos ouvintes de hoje. Já vimos que o único ingrediente que faz a diferença entre um sermão e um discurso é o texto bíblico. A Bíblia, como revelação de Deus, contém as verdades eternas e finais. A Bíblia tem que ser a fonte primária para a pregação. Filosofia, psicologia e demais ciências não são matérias para serem ensinadas no púlpito. É claro que como ilustração ou para elucidação podemos usar livremente, mas mesmo assim deve-se ter muito cuidado. Como proceder então? Primeiro, encontrar o texto certo. Se for uma passagem que encha o coração, é melhor ainda. A única mensagem capaz de encher o coração dos ouvintes é aquela que primeiro encheu o coração do pregador. Ler o texto diversas vezes na Bíblia de sua preferência, isso é muito bom. Ler o texto em outras versões, porque isso ajuda na compreensão de detalhes que poderiam escapar lendo apenas uma versão. Pensar, meditar e orar sobre o texto. Interpretar o texto para si mesmo primeiro. Lembrar da unidade da Bíblia e que a Bíblia deve ser interpretada por si mesma. Saber seu significado passado, presente e, em alguns casos, o significado futuro. Estudar o texto com o auxílio de material suplementar, tais como comentários bíblicos, dicionários, artigos e livros afins, mapas escritos de Ellen White, que são uma luz menor para iluminar a luz maior, e outros mais. Não esquecer de considerar alguns fatores. Em primeiro lugar, considerar a linguagem. Descobrir se o texto é história, profecia, parábola, carta, lei, poesia, símbolo, metáfora, símile, narrativa, etc. Depois, considerar as circunstâncias, porque todo o texto foi escrito por alguém, em algum lugar, em certo tempo da história, para certo grupo de pessoas ou pessoa, por alguma razão. Seria muito oportuno também conhecer a língua em que foi escrito o texto. É evidente que isso é um pouco mais difícil para uma maioria muito grande. Quando é possível determinar essas marcas textuais e contextuais, o assunto fica mais familiar e mais atraente também. É útil até mesmo saber a respeito dos fatores climáticos e geográficos que influenciaram o escritor. Depois de considerar a linguagem e as circunstâncias, considerar a teologia. Qual a mensagem de Deus no texto? Ao buscar o significado do texto, buscamos a sua teologia. Nem sempre, porém, a teologia do texto é clara. Cuidado! Observar que a verdade descoberta do texto ela deve harmonizar-se com o todo bíblico. Aceitar compreensão bíblica implícita de que o Antigo e o Novo Testamento juntos formam o cânon que contém o registro singular da revelação de Deus aos seres humanos. Assim sendo, a Bíblia é sua melhor intérprete. Depois de compreender a linguagem, as circunstâncias e a teologia, o próximo passo é a aplicação. Usar o significado prático do texto. A fim de pensar como escritor e ouvir como os seus ouvintes, precisamos hoje tentar ver e ouvir como eles, e por isso precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, a conclusão, que é uma coisa muito importante, ela deve ser espiritual, muito espiritual, porque passa pelo coração dos ouvintes. Uma preocupação importante na escolha do texto, não escolher um texto tendo em vista circunstâncias ambientais. Vou dar um exemplo.
Se os irmãos dormem na igreja, por exemplo, pregar sobre sono. Atos 20, verso 9. Eutico adormeceu e caiu. Mas há outras coisas importantes. Não escolher textos duvidosos. Exemplos, João 5,4, Salmo 14,1 e Eclesiastes 7, 16 e 17. Tomar cuidado também com o livro de Jó. E não usar textos com ideias múltiplas. Um exemplo é Marcos 6,14 e outro Salmo 116,11. Nenhum sermão deve ser baseado num texto obscuro ou difícil. Vou dar um exemplo, 1 João 5, 7 e 8. Sempre que possível, usar um só texto para cada sermão. O sermão deve conter texto bíblico, ideia central, propósito, título, introdução, os pontos do corpo do sermão e a conclusão. Vamos especificar algumas das ferramentas que devem ser usadas. Conforme mencionado antes, algumas ferramentas são essenciais. Um bom comentário bíblico pode esclarecer alguns pontos importantes do texto. O comentário bíblico adventista, por exemplo, um bom dicionário bíblico para descrever personagens, conceitos, lugares, uma enciclopédia bíblica para descrições mais específicas, uma boa concordância bíblica para facilitar a busca dos textos bíblicos desejados. Também um mapa bíblico ajuda a visualizar rotas, cidades e lugares. Diversas traduções bíblicas para fazer comparações dos textos da linguagem usada. Livros da história da cultura do Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento. Livros teológicos que contribuam na compreensão e estudo da Bíblia. Também os seguintes livros de Ellen White, porque abordam diretamente o texto bíblico. Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos, Parábolas de Jesus e O Grande Conflito. Também outros livros e periódicos que desejar. Existem hoje ferramentas eletrônicas que podem ser muito úteis, tanto na busca como no estudo do texto. Há bibliotecas eletrônicas que podem ser adquiridas por um baixo custo, mas existem também materiais disponíveis gratuitamente. Cuide com as historinhas de internet, nem sempre são boas para a ilustração. O pregador da palavra pode encontrar materiais amplos em muitos lugares, mas a ferramenta mais importante de todas é a comunhão com Deus. Quando se tem comunhão íntima e pessoal com Deus, aprende-se algumas verdades que não estão explícitas em qualquer outro material. Veja as palavras de Ellen White sobre isso. O preparo do coração é de todos o mais importante. Os brilhantes raios do sol de justiça têm de brilhar no coração do pregador, purificando-lhe a vida antes de a luz vinda do trono de Deus poder por ele brilhar para os que se acham em trevas. Um sermão é mais do que palavras. É como o extravasar de uma vida. Um sermão, para salvar a congregação, primeiro tem que salvar o pregador. Lloyd George disse que o caminho mais seguro para a inspiração é o preparo. O Dr. Charles Leroy Goodwell, pastor evangelista em Nova York, em seu livro Pastoral and Personal Evangelism, escreveu: é uma grande hora aquela em que o cirurgião segura o bisturi, em cuja extremidade está a vida ou a morte do paciente. Também é uma grande hora aquela em que o advogado enfrenta o júri, com a convicção de que se cometer um erro, um homem inocente será condenado e uma família será infelicitada para sempre. No entanto, a maior de todas as horas é aquela em que o mensageiro de Deus está como representante de Deus diante de um homem que corre para a sua condenação, sendo comissionado para lhe oferecer o perdão que deve perdurar por toda a eternidade. A salvação de almas requer graça e eficiência, e os homens que pregam com poder são os que gastam longas horas no preparo. Os que desejam ser usados por Deus na pregação da palavra devem pagar o alto preço que o bom preparo demanda.